Bem-vindos! Hoje nossa análise entra a fundo num material, olha, fascinante. O capítulo 30 de Teologia Sistemática ao Alcance de Todos. O foco. Alguns dons espirituais bem específicos do Novo Testamento. Aqueles que sempre geram bastante conversa, né? Com certeza. Dons que mexem muito com a experiência e a prática da fé hoje em dia. Exato. Nossa missão aqui é tentar desvendar o que essa fonte específica, esse livro, argumenta sobre profecia, ensino, cura e o dom de línguas com interpretação. E vamos focar naqueles pontos que o próprio texto aponta como mais, digamos, controversos ou talvez mal compreendidos atualmente? Perfeito. Ok, então vamos começar a desembrulhar isso pela profecia. Para muita gente, essa palavra já traz aquela imagem, né? Prever o futuro, quase uma adivinhação. Sim, é uma associação comum. Mas a fonte que a gente está analisando defende que a definição e o papel mesmo da profecia no Novo Testamento são bem diferentes. E, olha, surpreendentes até. É uma mudança de perspectiva interessante. Então, a definição que o texto traz é algo como dizer algo que Deus despertou de forma espontânea na mente. Não é necessariamente prever o futuro distante. Isso. É mais um relatar de uma percepção que se acredita vir de Deus naquele momento. Só isso já vira a chave um pouco, né? Muda completamente. E um ponto, assim, crucial que a fonte realmente bate na tecla é a distinção fundamental entre os profetas do Antigo Testamento e os do Novo. Ah, essa diferença é importante. Muito. No Antigo Testamento, pensa num Isaías, num Jeremias. Eles falavam as palavras exatas de Deus, com autoridade divina absoluta. O que eles diziam formavam as Escrituras. Aquele assim diz o Senhor era literal. Desobedecer era desobedecer a Deus, ponto final. Certo, tinha um peso diferente. Um peso total. Já no Novo Testamento, essa autoridade única de registrar a Escritura pertence aos apóstolos, um grupo específico escolhido por Jesus. E é interessante que eles raramente se chamavam de profetas. Preferia um título apóstolo, né? Exato, para marcar essa função fundacional única deles. Os profetas que a gente vê mencionados nas igrejas locais, tipo em Corinto, Antioquia, não tinham essa mesma autoridade de escrever a Bíblia. E aí entra uma coisa que achei bem interessante no texto, sobre a própria palavra profetes, em grego. Sim, a linguagem ajuda a entender. O texto diz que ela tinha um uso mais amplo na época. Podia ser só alguém que fala sobre influência externa, não necessariamente divina às vezes. Exato. A fonte até cita o caso de Paulo chamando um poeta pagão lá de Creta de profetes em Tito. Nossa. E o exemplo do soldado zombando de Jesus na cruz, pedindo para ele profetizar quem bateu nele. Isso. Eles não queriam uma palavra com autoridade divina ali. Queriam uma revelação sobrenatural de um fato. Adivinha aí quem foi? Mostra que a palavra tinha essa flexibilidade. Entendi. E esse uso mais amplo, então, se conecta com a distribuição muito maior do dom no Novo Testamento, depois do Pentecostes, né? Como Pedro cita Joel lá em Atos 2. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Exatamente. O dom se espalha por milhares de cristãos comuns, bem diferente do ofício mais restrito do Antigo Testamento. Mas, e aqui está o ponto da fonte, essa distribuição ampla veio junto com uma autoridade diferente, menor, claramente subordinada aos apóstolos e às escrituras que eles estavam formando. Faz sentido. E a fonte busca evidências disso na Bíblia, né? Menciona umas passagens? Sim, várias. Tem aquele caso curioso em Atos 21, versículo 4. Uns discípulos em Tiro, diz o texto, pelo Espírito, avisaram Paulo para não ir para Jerusalém. E ele foi mesmo assim. Foi. E o argumento da fonte é: Paulo, sendo apóstolo, jamais desobedeceria de propósito uma ordem divina direta, com autoridade bíblica. Isso sugere que aquela profecia dos discípulos tinha um peso relativo. Era um aviso, talvez, mas não um mandamento divino absoluto. Entendi. E tem o Ágabo também, né? No mesmo capítulo de Atos. Isso, o famoso Ágabo. Ele previu que os judeus em Jerusalém iam amarrar Paulo e entregar para os gentios. E aconteceu parecido, mas não igualzinho. Exatamente. A previsão foi, no geral, correta, mas teve imprecisões nos detalhes. Quem acabou amarrando Paulo foram os romanos, não os judeus diretamente. E os judeus tentaram matá-lo,
não só entregá-lo. Pequenas diferenças, mas significativas para entender a natureza da profecia ali. Significativas. A fonte sugere que Ágabo talvez teve uma visão, uma impressão de Deus e relatou com as palavras dele, incluindo a interpretação dele. E essa interpretação humana continha pequenas falhas. Isso seria impensável para um profeta do Antigo Testamento. A palavra deles tinha que ser 100% precisa. Isso nos leva a outras coisas que Paulo fala, tipo em Tessalonicenses. Sim, em 1 Tessalonicenses 5, ele manda não desprezar as profecias. Mas Pôr à prova todas as coisas e ficar com o que é bom. Isso, essa necessidade de testar, de filtrar, de reter só o bom, já indica que uma profecia podia vir com elementos, digamos, não tão bons, imprecisos talvez. e em 1 Coríntios 14 também, né? Sobre julgar as profecias. Exato. Paulo instrui que as profecias na igreja sejam julgadas ou discernidas cuidadosamente. O verbo grego ali, diakrinô, sugere uma análise crítica, um discernimento. A gente não julga ou discerne a Bíblia dessa forma, né? A gente aceita. É verdade. E tem mais um ponto ali em Coríntios que a fonte destaca. Qual deles? Paulo permitindo que um profeta interrompa o outro se receber uma revelação. Ah, sim, 1 Coríntios 14, 30. Isso seria estranho se ambos estivessem falando palavras infalíveis de Deus, né? Um interrompendo o outro. E para fechar esse ponto, no mesmo capítulo, Paulo afirma que o que ele está escrevendo, É mandamento do Senhor. exato, colocando a autoridade apostólica dele, que gera a escritura, acima das profecias que rolavam lá em Corinto. Fica bem clara a hierarquia de autoridade na visão da fonte. Então, o grande resumo sobre profecia para essa fonte é que, no Novo Testamento, e por extensão hoje, ela é mais como um relato humano, falível, Uhum, de algo que se acredita ter vindo de Deus espontaneamente. Não é a palavra exata e infalível de Deus como era no Antigo Testamento. certo. E por causa disso, o texto até desaconselha usar aquela frase. Assim diz o Senhor. Sim, desaconselha fortemente para introduzir essas impressões hoje. Porque essa frase carregava aquela autoridade absoluta no Antigo Testamento. E não é usada assim por profetas das igrejas locais no Novo Testamento. Usar hoje poderia confundir, né? Dar um peso indevido à mensagem. Exatamente. Poderia gerar uma confusão sobre a autoridade. O texto sugere algo mais na linha de: olha, eu acredito que o Senhor está me mostrando isso, ou sinto que Deus quer nos encorajar a respeito daquilo. Mais humilde, reconhecendo a mediação humana. Até a frase do Ágabo, assim diz o Espírito Santo, o texto menciona que essa fórmula grega podia ser usada de forma mais solta. É uma possibilidade levantada por alguns estudiosos que a fonte cita, que talvez Tadele ali não significasse uma citação literal, palavra por palavra, como no Antigo Testamento, mas talvez uma introdução ao sentido geral da mensagem. Olha, em essência, é isso que o Espírito está dizendo. É uma nuance interpretativa. Interessante, mas a chave parece ser essa revelação espontânea, algo que surge na mente. Isso 1 Coríntios 14, 30. Diferente do pensamento normal. O exemplo missionário que a fonte usa é bom para ilustrar. Aquele que sentiu de falar sobre abandono familiar. Esse mesmo. No meio da pregação veio aquela impressão forte. Tem alguém aqui que abandonou a família. E tinha mesmo um homem lá a primeira vez na igreja, naquela situação exata. Aquilo o confrontou. Uau! Nesse sentido, a profecia pode expor segredos do coração, como diz Paulo, e servir como um sinal poderoso da presença de Deus ali. Ok, mas se a profecia é essa revelação espontânea, que precisa ser avaliada e tal, como a fonte diferencia isso do dom de ensino, que também é fundamental? Ótima pergunta. Porque essa distinção é super importante na visão do texto. Enquanto a profecia seria essa percepção mais súbita, o dom de ensino é descrito como a capacidade de explicar as escrituras de forma clara e aplicar à vida das pessoas. Então o ensino não vem dessa revelação do momento. Não, ele se baseia no estudo cuidadoso da Bíblia, da doutrina que já foi entregue pelos apóstolos. É um trabalho de reflexão sobre o texto. E aí vem um ponto de contraste que o texto ressalta bastante.
a autoridade. Sim, o ensino, segundo a fonte, tem uma autoridade maior que a profecia na condução da igreja, na estrutura. Como assim? Por exemplo, nas qualificações para ser líder, presbítero, bispo, tá lá que precisa ser apto para ensinar. Não diz apto para profetizar. Verdade, em 1 Timóteo 3. O ensino é que estabelece a base doutrinária, a ética da comunidade. É o ensino que deve, inclusive, avaliar a própria profecia. Ah, então o ensino serve como um filtro para a profecia. Exatamente. O ensino correto das Escrituras é o guardião da sã doutrina. Ele que julga se uma profecia está de acordo com a revelação bíblica, não o contrário. E Tiago também fala sobre o julgamento mais rigoroso para quem ensina, né? Isso. Tiago 3.1. Um juízo mais severo para os mestres, não para os profetas. Isso mostra o peso, a responsabilidade do ensino fiel. Ele é o alicerce. Faz todo sentido essa hierarquia funcional dentro da igreja. Agora, mudando um pouco o foco, mas ainda nessas manifestações do Espírito, vamos para a cura, que também é algo muito visível e debatido. Como a fonte coloca a cura teologicamente? Olha, o texto situa a cura dentro da grande história da redenção, sabe? A doença, o sofrimento físico são vistos como consequências tristes da queda, da entrada do pecado no mundo. Certo. Mas a morte de Cristo na cruz comprou nossa redenção completa. E isso inclui, no final das contas, a libertação total da enfermidade. Aquela passagem de Isaías 53, pelas suas feridas fomos curadas. Que Mateus aplica as curas de Jesus e Pedro ao perdão dos pecados. Exato. Mostra essa conexão. Só que essa cura física, total, definitiva, segundo o texto, só vai se realizar plenamente na ressurreição, quando tivermos nossos corpos glorificados. Entendi. Então as curas que a gente vê hoje, que acontecem, elas seriam o quê? Amostras. Exatamente. Amostras, antecipações dessa restauração futura. Elas se encaixam perfeitamente na teologia do reino de Deus que já chegou com Cristo, mas ainda não está completo. O famoso já e ainda não. Esse mesmo. O reino já mostra seu poder restaurador agora, o já, mas a plenitude só vem depois, o ainda não. E os propósitos dessas curas hoje são vários. Tipo? Bom, funcionam como sinais do reino, confirmam o evangelho, demonstram a compaixão de Deus, consolam quem está sofrendo, capacitam a pessoa curada para servir melhor e, claro, acima de tudo, glorificam a Deus, mostrando o poder e a bondade dele. Ok. E aquela questão que sempre surge: medicina versus oração. Como o texto lida com isso? A fonte tenta apresentar uma visão bem equilibrada, eu diria. Argumenta que a medicina, os remédios, os tratamentos são parte da boa criação de Deus. As substâncias vêm da natureza que ele criou. Então, usar a medicina é bom. Em geral, sim, é sábio, é bom usar os recursos médicos disponíveis. A fonte até alerta que recusar tratamento adequado quando necessário, colocando a vida em risco, pode ser interpretado como tentar a Deus, tipo exigir um milagre quando Deus já deu meios naturais para ajudar. Meio forçar a barra, né? É. O texto lembra do rei Asa, que confiou só nos médicos e não buscou a Deus, o que foi ruim. Mas também lembra de Isaías usando um emplastro de figos no rei Ezequias, depois que Deus já tinha prometido a cura milagrosa. Mostra que as coisas podem andar juntas. Então, a orientação geral seria: usa a medicina, mas com gratidão e oração. Exatamente. Usa os meios que Deus deu, mas sempre dependendo dele, orando, reconhecendo que ele é a fonte de toda a cura. Agora, o texto também abre espaço para situações onde buscar cura divina sem a medicina pode ser legítimo. Quando, por exemplo? Sei lá, se a medicina não está disponível, ou se já tentou de tudo e não funcionou, ou talvez em casos que não são de vida ou morte, como uma escolha pessoal de fé, para buscar a glória de Deus de forma mais direta. Nesses casos, não seria tentar a Deus, mas uma decisão de consciência, que, claro, não deve ser imposta aos outros. Certo. E no Novo Testamento a gente vê umas práticas ligadas à cura, né? Imposição de mãos, unção com óleo. Sim, Lucas 4 fala da imposição de mãos,
Marcos 6 e Tiago 5 falam da unção com óleo pelos presbíteros e a fé, claro, sempre aparece. A fé da pessoa doente? Ou de quem ora? Às vezes de um, às vezes de outro. Às vezes, a fé da pessoa que busca a cura é o destaque, como a mulher do fluxo de sangue. Outras vezes, parece ser a fé de quem intercede, como os amigos do paralítico ou a fé dos presbíteros orando pelo doente, em Tiago 5. A oração feita com fé curará o doente. Diante disso tudo, como a fonte orienta a gente a orar por cura? Qual a postura? A orientação é clara. Devemos orar pelos enfermos. Tiago 5 manda isso. O exemplo de Jesus é de compaixão constante. Então, sim, devemos pedir. Geralmente, a gente pode orar assumindo que a vontade de Deus é pela saúde, afinal, usamos remédios partindo disso, né? Verdade. Mas a oração pela cura precisa ter como objetivo final a glória de Deus. Aconteça a cura física ou não, a gente pede com fé, com compaixão, com persistência, mas sempre submetendo o resultado à soberania e à sabedoria de Deus. O texto também faz um alerta sobre posturas extremas de alguns líderes, né? Sim, e é um alerta super pertinente hoje em dia. Por um lado, nunca orar por cura é desobedecer à Bíblia. Ponto. Por outro, ensinar que Deus quase nunca cura hoje, isso mina a fé, contradiz a experiência de muita gente e o próprio padrão bíblico. E o outro extremo? Talvez o mais prejudicial. Ensinar que Deus sempre cura se a pessoa tiver fé suficiente. Isso é cruel, não é bíblico e acaba culpando a pessoa que não foi curada fisicamente. É pesado isso? Muito. A abordagem equilibrada que a fonte propõe é reconhecer que Deus cura sim, frequentemente, mas a gente vive nessa tensão do já e ainda não, e a decisão final sobre cada caso pertence à sabedoria soberana dele. E aquela expressão dons de curar, no plural, lá em Coríntios 12, a fonte comenta? Comenta sim, acha essa pluralidade interessante. Sugere que talvez indique que o Espírito dá diferentes capacitações para ministrar cura em diferentes tipos de doenças ou situações. Alguém pode ter mais fé ou jeito para orar por certos problemas do que por outros. Até libertação, talvez. O texto levanta essa possibilidade, que dons de curar possa incluir até a libertação de opressão demoníaca, que em algumas passagens também é descrita como um tipo de cura, como em Atos 10, Jesus curando todos os oprimidos do diabo. Entendi. Mas, sendo realista, a gente sabe que nem toda oração por cura é respondida com um sim aqui e agora. Como lidar com isso segundo a fonte? Reconhece que nem toda a oração vai ser atendida como a gente espera. Deus pode ter propósitos maiores que a gente não entende na hora, ou pode não conceder aquela fé específica para a cura que Tiago 5 menciona naquele caso. E aí? Aí a promessa de Romanos 8:28 continua valendo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso inclui a doença, o sofrimento. Deus pode usar isso para nos santificar, para nos fazer crescer. Como diz o Salmo 119, foi bom para mim ter sido afligido para que aprendesse os teus decretos. Exemplos bíblicos disso não faltam, né? Não mesmo. A fonte lembra de gente muito fiel que viu e fez milagres, mas também lidou com doença não curada. O próprio Paulo com o espinho na carne, Epafrodito, Timóteo, Trófimo. A resposta bíblica nesses casos não é desespero ou culpa, é confiar nos propósitos de Deus e agradecer em tudo, como Paulo diz em Tessalonicenses. É um consolo importante. Bom, isso nos leva ao último dom que a gente separou para hoje, também cercado de interpretações, o dom de línguas e sua interpretação. A própria palavra línguas já soa estranha para alguns. Sim, a palavra grega é glossa. Pode ser o órgão, a língua na boca, ou um idioma. A fonte até lamenta um pouco a tradição padrão falar em línguas, preferiria falar em idiomas, mas acaba usando a forma que pegou. E teologicamente, como o texto posiciona isso? Gênesis 11. Se Babel foi divisão, barreira na comunicação com Deus e entre os povos. O dom de línguas seria o contrário. Exato. Especialmente como a gente vê em Pentecostes, lá em Atos 2, o evangelho quebrando barreiras de língua, de cultura, unindo povos diferentes na adoração, as línguas com interpretação na igreja
e a oração privada em línguas seriam expressões dessa nova realidade do Espírito apontando para a unidade final lá no céu. Certo. E como a fonte define exatamente o falar em línguas, o que é? A definição que o texto dá é oração ou louvor expresso em sílabas que não são compreendidas por quem está falando. E um ponto importante, é primariamente dirigido a Deus. Coríntios 14.2 diz isso. Quem fala em língua não fala aos homens, senão a Deus. Ah, então não é uma mensagem para as pessoas como a profecia. Geralmente não. Vem do espírito da pessoa, aquela dimensão mais profunda e em comunhão com Deus, enquanto a mente, o entendimento, não participa cognitivamente. Mesmo em Pentecostes, o que a multidão ouviu os discípulos falando foi as grandezas de Deus. Era louvor, adoração. E quem fala entende o que está dizendo. Geralmente não, segundo 1 Coríntios 14. A mente fica infrutífera. Sobre se são idiomas humanos reais ou não, a fonte acha que pode ser as duas coisas. Como assim? Em Pentecostes, claramente foram idiomas humanos que os ouvintes reconheceram, mas que os falantes provavelmente não conheciam. Já em Corinto, o jeito que Paulo fala em 1 Coríntios 14 parece sugerir mais umas sílabas que não formam um idioma conhecido. Por isso a necessidade do dom de interpretação para a comunidade entender. E algo fora de controle, um transe, um êxtase. De jeito nenhum, segundo o texto. Paulo regula o uso público disso de forma bem prática lá em Coríntios 14. Limita o número de pessoas falando, exige que falem um de cada vez, manda ficar quieto se não tiver intérprete. Isso mostra controle, né? Total. Mostra que a pessoa que fala em línguas mantém o autocontrole, a consciência. Ela decide quando falar, quando parar. Não é uma possessão descontrolada. Mas então qual o propósito? Especialmente se ninguém entende. Paulo diz em 1 Coríntios 14.4 que o que fala em língua edifica a si mesmo. Ah, então tem um uso pessoal. Exato. O uso privado, sem interpretação, serve para a edificação espiritual da própria pessoa. O próprio Paulo dizia que agradecia a Deus por falar em línguas mais que todo mundo lá em Corinto. Era algo importante na vida devocional dele. Ele orava e cantava com o espírito, em línguas, e também com o entendimento. Isso, 1 Coríntios 14.15. Por isso a conclusão dele é direta. Não proíbam falar em línguas. A fonte entende essa edificação pessoal como um fortalecimento do espírito da pessoa na comunhão com Deus, mesmo que a mente racional não capte tudo. Mas para usar na reunião da igreja a coisa muda. Muda completamente. Para o uso público na congregação, Paulo insiste. Precisa ter o dom complementar de interpretação. Para quê? Para que toda a igreja seja edificada. A interpretação, que não seria uma tradução palavra por palavra, mas o sentido geral torna aquilo compreensível e útil para todos. Aí sim, com interpretação, o valor das línguas se equipara ao da profecia para a comunidade. Sem intérprete? Silêncio na reunião pública, recomenda Paulo. Pode usar em casa, na oração pessoal, mas na igreja precisa ser inteligível para todos. Certo. E para fechar, todo cristão recebe esse dom ou deveria buscar? A fonte é bem clara em dizer que não. Assim como os outros dons, cura, profecia, ensino, o dom de línguas, é distribuído pelo Espírito Santo como ele quer, soberanamente. Aquela pergunta de Paulo em Coríntios 12, né? Exato. Falam todos em línguas? Curam todos? Interpretam todos? A resposta esperada ali é um sonoro não. E não adianta dizer que ali era só sobre o uso público. A fonte acha que esse argumento não se sustenta bem no contexto, porque as outras perguntas sobre cura, milagres, também esperam um não geral. Indica que nem todo mundo tem cada dom específico, seja para uso público ou privado. É uma questão de distribuição soberana do Espírito. Uau! Foi uma passada bem completa por esses dons, conforme a visão dessa fonte específica. Foi sim. Recapitulando rapidinho, a gente viu a profecia no Novo Testamento como esse relato humano de uma percepção espontânea de Deus. Importante, mas sujeito à avaliação, com autoridade menor que o ensino. O ensino, por sua vez, baseado na Escritura, com a primazia na doutrina da Igreja. Isso. A cura, naquela tensão do já e ainda não do reino, com um olhar equilibrado sobre medicina e oração.
e o dom de línguas como oração ou louvor no idioma desconhecido pelo falante, com lugar na edificação pessoal e com interpretação na comunidade, mas não sendo universal. Exato. E talvez fique uma reflexão final baseada nisso tudo que a gente viu na fonte. Manda aí. A fonte nos mostra um quadro em que o Espírito Santo age de formas bem diversas, né? Impressões espontâneas que precisam de discernimento, profecia, explicações cuidadosas da palavra, ensino, demonstrações de poder e compaixão, cura, expressões de devoção que até transcendem a razão, línguas. Um leque bem amplo de manifestações. Sim. E aí, a reflexão é: será que reconhecer as funções diferentes, os propósitos e até os limites de autoridade de cada uma dessas manifestações, como o texto tenta mostrar, será que isso não seria uma chave importante para a gente navegar as nossas próprias experiências espirituais e também as práticas que a gente vê por aí nas igrejas? Evitando extremos, talvez. Tanto o ceticismo total quanto uma confusão de achar que tudo é a mesma coisa ou tem o mesmo peso. Exatamente, como essa compreensão mais nuançada, talvez, do jeito que Deus age pode enriquecer nosso relacionamento com Ele e nossa participação na comunidade de fé. Uma boa pergunta para se pensar. Como entender melhor essas diferentes ferramentas que o Espírito usa pode nos ajudar a crescer e a edificar uns aos outros de forma mais saudável e bíblica? Fica aí a reflexão, então. Agradecemos muito a companhia nessa exploração de hoje. Na próxima vez a gente pega outro material interessante para mergulhar junto. Combinado. Foi ótimo conversar sobre isso. Que Deus abençoe a todos nós. Até a próxima!